Bom dia, galera! Então a gente está iniciando a nossa quinta-feira com a nossa aula de Geografia. E na nossa aula de Geografia a gente está falando sobre as fontes de energia. Então a gente já viu que a energia ela não tem uma definição só, é aquilo que gera, que fornece algum movimento, né? Então a gente falou um pouquinho também na semana passada sobre os meios de energia e que existem diferentes fontes de energia. E a gente falou que existe energias que não são renováveis, que é o que a gente vai estudar hoje, e energias que são renováveis. Então, as energias que não são renováveis são aquelas energias difíceis de se encontrar e que elas também são difíceis de serem criadas. Por exemplo, elas demoram milhões e milhões de anos para se formarem e depois que a gente usa, para pegar mais tem que esperar para elas se formarem novamente. Então, as fontes de energias não renováveis são as principais, são o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. São 4 as fontes de energias não renováveis que são chamadas de principais, as que a gente mais utiliza. Por exemplo, o petróleo e o gás natural, eles são formados por restos de seres vivos em decomposições. Por exemplo, aqui na nossa página 6, a gente vê que o petróleo e o gás natural eles se formam depois da decomposição de plânctons, de algas marinhas, lá no fundo do mar, no fundo dos oceanos, que lá tem pouca oxigenação e muita pressão e muita temperatura. Então lá é formado então o petróleo e o gás natural. E ele demora muito tempo para ser formado. E então quando a gente retira, a gente só vai criar mais daqui muitos e muitos anos. Então por isso que ele não é renovável, ele não se renova facilmente. Ele demora muito tempo até ser gerado novamente. E o petróleo ele é muito utilizado para fazer a fabricação do combustível para os carros, né? Para dar a força, para dar a energia para que os carros possam se movimentar. O gás natural já é muito utilizado nas nossas casas, para fazer o fogo, na hora de fazer a nossa comida, no fogão. A gente usa muito o gás natural. E também nas indústrias ele também é utilizado para gerar energia, né? Então muitas indústrias usam o gás para gerar energia, a luz, né? Ou até o chuveiro a gás. Então tudo isso funciona também com o gás. Mas a maioria das vezes na nossa casa a gente usa o gás no fogão para utilizar para fazer comida. E aí o carvão mineral que a gente vê na página 7 também é uma fonte de energia não renovável, porque ele também demora muito tempo para ser formado, e ele é uma rocha formada por restos de matérias. Então, por exemplo, se vocês verem nesse RA aqui, ele vai mostrar exemplos de como é formado o carvão. Então, demora muito tempo até que seja junto muitas matérias em decomposição, né? Muitas junção de matérias para que então a gente tenha o carvão. E o carvão ele é muito utilizado na questão do fogo, ele é muito utilizado nas indústrias, para gerar energia nas usinas siderúrgicas, para ser usado de energias também nas usinas termoelétricas. Então ele também é muito usado. Para que vocês usam o carvão? Para fazer o churrasco, para fazer a carne. Então ele também é uma fonte muito usada de energia, mas que ela demora muito tempo para ser formada. Por isso ela é considerada então fonte de energia não renovável. E a última das energias não renováveis que a gente também usa bastante é a energia nuclear. Mas o que é energia nuclear? Olha lá comigo na nossa página 8. Em uma usina nuclear, a energia é gerada pelo processo de fissão nuclear do urânio. O que é o urânio? O urânio, gente, é essa pedra aqui, né? Olha só, essa pedra aqui, ela é o urânio e ela é uma energia que aquece a água, produz o vapor em alta pressão, move turbinas geradoras de energia. Então, a energia nuclear, ela não é muito utilizada aqui no Brasil. Mas, por mais que ela não seja muito utilizada, o Brasil tem uma das maiores usinas nucleares lá no Rio de Janeiro, tá? Lá em Angra dos Reis, onde eles geram energia pela fissão do próprio urânio. E a gente não conhece
A gente não utiliza isso no nosso dia a dia, mas ela é muito utilizada para ser fonte de energia de grandes empresas e de grandes aquecimentos. Então a gente estudou hoje, a gente está falando um pouquinho hoje sobre as fontes de energias não renováveis, sendo ela o petróleo, o gás natural, o carvão e a usina nuclear. São as mais trabalhadas aqui, são as mais utilizadas no nosso Brasil e elas não são renováveis porque elas demoram muito tempo para serem formadas. E baseado nessas 4, vocês vão ler, vão destacar as partes principais e vão responder as questões de 1 a 5 da nossa página 8 e 9 do nosso livro. E aqui no finalzinho da página 9, ele vai falar sobre um mapa que tem no material de apoio, que vocês vão destacar. E vão ver aqui sobre o uso das energias não renováveis e os impactos que ela causam no meio ambiente. Será que é bom a gente estar utilizando essas energias não renováveis? Ou será que é ruim? Será que elas prejudicam? Então vocês vão ler, vão ver aqui também sobre o efeito estufa, que a gente já estava conversando nos últimos dias, e vão grifar o que vocês acham que protege o meio ambiente e o que não protege o meio ambiente. E aí vocês vão responder as questões 1 e 4 da página 11, baseado aqui nessa ilustração sobre o efeito estufa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a prof e pedir pra prof, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente já volta com a nossa aula de artes.